Olá, meus amigos, é um prazer novamente estar gravando aqui do Ponto dos Concursos, diretamente para vocês esse curso de resolução de questões para o Tribunal de Contas da União. Meu nome é Daniel Viana, sou professor de Direito Constitucional. Fui aprovado, tive o prazer, a felicidade de ser aprovado no último concurso de Procurador Federal da Advocacia Geral da União e sei exatamente a luta que vocês estão passando, concorrendo a um cargo disputado, mas podem ter certeza que este esforço de vocês, com toda certeza, será recompensado. Bem, a respeito um pouco do concurso de vocês, vamos falar rapidamente para já iniciarmos a resolução das questões. O concurso do Tribunal de Contas da União, a banca realizadora será a banca CESP, uma banca muito tradicional que já realizou concursos anteriores do Tribunal de Contas da União. Então, portanto, é em cima da banca CESP que nós resolveremos a maioria dos exercícios, de forma que faremos muitos exercícios para que, na hora da prova, vocês tenham facilidade de já terem visto a questão ou de terem visto uma questão muito parecida e assim conseguirem resolver, acertar com facilidade a questão. Ah, mas professor, vamos só resolver questões? Não. Ao resolver as questões, nós também traremos teoria, trarei quadro, resumos, tudo para facilitar a compreensão e o estudo de vocês. O edital está para sair, acreditamos nós, no mês agora de novembro, que está chegando, ou então até mesmo no final, até dezembro. Portanto, mãos à luta, vamos batalhar, porque o concurso, o edital já está para sair. Umas informações importantes antes de iniciarmos. Meu e-mail para contato é danielviana.adv@yahoo.com.br. Caso vocês queiram tirar dúvidas, dicas, métodos de memorização, planilhas de estudo, podem contar comigo. Bem, a respeito do nosso curso. Na aula 1, trataremos a respeito de orçamentos. Na aula 2, falaremos a respeito da ordem econômica e financeira e fiscalização e controle orçamentário financeiro. Na aula 3, falaremos a respeito da administração pública. Na aula 4, trataremos sobre Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e princípios fundamentais. Na aula 5, traremos direitos e garantias individuais. Na aula 6, poder legislativo e executivo. Na aula 7, poder judiciário e funções essenciais da justiça. Na aula 8, traremos aplicabilidade das normas constitucionais e controle de constitucionalidade. Gente, é muito importante vocês que vão prestar esse concurso para o Tribunal de Contas da União ficarem atentos com esses dois temas, orçamentos e ordem econômica e financeira e fiscalização e controle orçamentário financeiro. Porque, gente, são temas bastante recorrentes nas provas de vocês. Bom, sem perder mais tempo, vamos resolver as questões. A primeira questão que eu trouxe para vocês foi uma questão da banca CESP de 2014, do Tribunal de Contas do Distrito Federal para técnico de administração pública. A questão diz o seguinte: à luz das normas constitucionais e da jurisprudência do STF, julgue os seguintes itens. Gente, só uma informação para vocês. Nosso curso vai se focar em quê? Na letra da lei, na jurisprudência também. Por quê? Os tribunais vêm cobrando muito a jurisprudência. Primeira questão: cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira não poderá exercer o cargo da carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. Bem, gente, o que a questão diz respeito? A questão diz respeito aos direitos da nacionalidade. O que é a primeira informação que nós temos que saber? Saber o quê? Qual é a diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado? Por quê? Porque a Constituição Federal traz alguns casos, por exemplo, como cargos,
alguns cargos só poderão ser ocupados por brasileiros natos. Sendo o sujeito brasileiro naturalizado, ele não poderá ocupar este cargo. Então, o que vocês têm que saber? Quais são os brasileiros natos e quais são os brasileiros naturalizados? Isso a Constituição Federal, no artigo 12, traz para nós. Claro que nas nossas aulas nós veremos de uma forma mais aprofundada, mas de agora, para resolver as questões, o que vocês devem saber? Brasileiros natos são aqueles, seja pelo critério sanguíneo, seja pelo critério do solo. Então, apareceu na questão, sujeito nasceu no território brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país, os pais estrangeiros, ele será um brasileiro nato. Da mesma forma, apareceu na questão de vocês, uma determinada criança nasceu num país estrangeiro, só que filho de pai ou mãe brasileira que estavam a serviço do Brasil. Essa criança será um brasileiro nato. E, por fim, será brasileiro nato também aquela criança que nascer em um país estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, e se essa criança for registrada na repartição consular brasileira lá no estrangeiro, ela será brasileiro nato. Bem como também, se essa criança vier a residir no Brasil e depois de atingida a maioridade vier a requerer a nacionalidade brasileira, ela será brasileira nata. Mas, no caso aqui da questão, a questão nos trouxe um caso tipo de brasileiro naturalizado. Olha o que a Constituição Federal diz respeito aos brasileiros naturalizados, que vocês têm que saber. Direitos da nacionalidade, artigo 12. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Aqui, gente, nós temos exatamente o caso da questão. Exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Letra B, aqui temos a letra B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, gente, aqui nós temos o caso de brasileiros naturalizados. São aqueles que adquiriram a nacionalidade brasileira por força da lei e aqueles estrangeiros que vivem aqui no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Então, o primeiro ponto nós temos da questão que cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira. Nós já sabemos que esse cidadão é o quê? Um brasileiro naturalizado. Não poderá exercer cargo da carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. Aqui, gente, nós temos um segundo ponto da questão. Quais cargos que somente poderão ser ocupados por brasileiros natos e quais cargos somente poderão ser ocupados por brasileiros naturalizados? Nós temos o seguinte. Artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal fala que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. A lei não poderá. Então aqui, gente, muita atenção para uma pegadinha de prova CESP. Se vier falando na prova, não existirá distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos em lei, está errado. Por quê? É salvo nos casos previstos em Constituição. Então, a CESP, Banca CESP, adora fazer essa pegadinha. Diferença entre brasileiros natos e naturalizados, quem faz? Somente a Constituição Federal. A lei não pode estabelecer essa distinção. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Artigo 12, parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, os cargos de presidente da Câmara dos Deputados, os cargos de presidente do Senado Federal, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, os cargos do membro da carreira diplomática, os cargos de oficial das Forças Armadas e, por fim, o cargo de ministro de Estado da Defesa. Mas, professor, é difícil. Como é que eu vou memorizar? Gente, tem uma técnica de memorização que na hora da prova vocês não esquecerão. Quando cair um determinado desses cargos, vocês saberão se poderá ser ocupado por brasileiros natos ou naturalizados. Qual que é o método de memorização? Vamos lá. Método de memorização é mp3.com. Por que mp3.com? Porque o M se refere a ministro do Supremo Tribunal Federal.
O P3 se refere, o primeiro P se refere ao presidente e vice-presidente da República. O segundo P se refere ao presidente da Câmara dos Deputados. E o terceiro P se refere ao presidente do Senado Federal. O C se refere à carreira diplomática. O O se refere a oficial das Forças Armadas. E o M se refere a ministro de Estado da Defesa. Aqui, gente, só uma atenção. Não é qualquer ministro de Estado. É ministro de Estado da Defesa. Então, se cair na prova, ministro dos Transportes, ministro da Agricultura, ministro da Previdência, estes poderão ser ocupados estes cargos brasileiros naturalizados. O único que não pode é ministro de Estado da Defesa, porque é uma questão ligada à segurança pública. Portanto, visto isso, já podemos resolver a questão. Vamos lá. Cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira, sabemos que esse cidadão é naturalizado. Não poderá exercer o cargo da carreira diplomática. Mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. Gente, a questão está correta. Por que a questão está correta? Porque nós vimos que membros da carreira diplomática é somente brasileiros natos. Já para ocupar um cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores, não precisa ser brasileiro nato, poderá ser brasileiro naturalizado. Portanto, a questão está correta. Tá certo, gente? Vamos para a próxima questão sem perder mais tempo. Banca CESP 2014, Tribunal de Contas do Distrito Federal, técnico de administração pública. À luz das normas constitucionais da jurisprudência do STF, julgo os seguintes itens. Conforme jurisprudência do STF, em respeito ao princípio da isonomia, a administração pública não pode remarcar a data de realização de teste de aptidão física de candidato impossibilitado, em virtude de problema temporário de saúde certificado pelo atestado médico, de realizá-lo na data previamente agendada, caso o edital do certame expressamente proíba a remarcação. Aqui, o que a questão está falando, gente? Está falando que um determinado candidato, por exemplo, prestou uma prova objetiva, prestou uma prova subjetiva e chegou no dia do exame físico, do teste físico. Por exemplo, os cargos para a carreira de policial, delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, existe o teste físico. E no dia do teste físico, o sujeito se viu impossibilitado de realizar esse teste físico. Por quê? Porque sofreu um acidente, por exemplo, estava com problema de saúde. A administração pública, eu pergunto para vocês, tem a obrigação de remarcar este exame? Gente, a resposta é não. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. A administração pública não precisa remarcar o exame, não tem a obrigação. Por quê? Porque não é viável, por questões de segurança jurídica e também da isonomia, ter que movimentar toda a máquina administrativa somente por causa de um candidato. Olha o que o Supremo decidiu, ou trouxe a decisão para vocês. Vejamos. Posicionamento do STF no julgamento do recurso extraordinário 630-733. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira 15 que não é possível admitir a remarcação de prova de aptidão física para a data diversa da estabelecida em edital de concurso público em razão de circunstâncias pessoais de candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista pelo próprio edital do certame. Então, gente, o Supremo decidiu o quê? Não tem a administração pública a obrigação de remarcar um exame físico. Se o candidato, por exemplo, a candidato que vinha acontecendo muito, a candidata ia realizar o exame físico, só que um mês antes de realizar o exame físico ficava grávida, virava gestante, e aí ficava impossibilitado por causa da saúde da criança. A administração pública tem a obrigação de remarcar esse exame? Gente, sem dúvida podem marcar na prova que não. Única exceção que vocês têm que saber qual que é. O caso do edital prever expressamente. Se o edital do concurso público trouxer expressamente assim, se o candidato vier a ficar impossibilitado de realizar o exame físico, poderá ser remarcado uma nova data. Então, neste caso, sim, a administração terá a obrigação de realizar um novo exame. Mas, se o edital não trouxer nada ou trouxer uma proibição, nós já sabemos, a administração não tem a obrigação de remarcar o exame. Isso, gente, é questão de prova porque foi decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Então, resolvendo a questão, nós temos que
Conforme jurisprudência do STF, em respeito ao princípio da isonomia, a administração pública não pode remarcar a data de realização de teste de aptidão física de candidato impossibilitado em virtude de problema temporário de saúde, certificado por atestado médico, de realizá-lo na data previamente agendada, caso o edital do certame expressamente proíba a remarcação. A questão está correta, gente. A questão está perfeita. Gente, essas foram as questões que eu trouxe para vocês nessa aula de hoje. Nas próximas aulas abordaremos tópico por tópico de forma detalhada, trazendo exercícios e questões da banca CESP, junto com jurisprudência. Muito obrigado pela atenção, força, muita luta, que eu tenho certeza. Esse suor de vocês, essa luta, será sim recompensada com a aprovação no concurso. Muito obrigado, até a próxima, gente.